Continuando aqui nossa leitura, Autismo no Adulto. Volto a repetir, um livro muito bom para você que foi diagnosticado tardiamente como autista, tá? Ou para quem tá com suspeita que seja, também vale a pena a leitura. Então, gente, eu entrei nessa parte daqui agora, capítulo 6. Aspectos da personalidade do autista adulto. Gente, tem muita coisa interessante, tá? Muita coisa mesmo, mas bora lá. O transtorno do espectro autista é atualmente descrito como uma condição do neurodesenvolvimento que acarreta prejuízos na interação social e na comunicação verbal e não verbal, estando presentes comportamentos repetitivos ou de interesses restritos. É uma condição que acomete a pessoa por toda a vida. Foi o que eu falei no outro vídeo. A pessoa, ela não fica autista durante a sua vida. Ela nasce autista. Então, esses sintomas, essas características, essas dificuldades, esses prejuízos, eles têm que aparecer desde a infância até a vida adulta, para que a pessoa seja, então, diagnosticada dentro do espectro autismo. Então, bora lá, continuando essa leitura aqui do capítulo 6, que é muito interessante. Uma proporção considerável de adultos autistas apresenta uma evolução ruim ou muito ruim em termos de empregabilidade, relacionamentos sociais e autonomia. A evolução social para a maioria dos adultos com autismo é ruim. Eles demonstram dificuldades importantes no trabalho e nos relacionamentos pessoais. Menos de 25% dos autistas têm pelo menos um amigo e menos de 14% se casam ou têm um relacionamento íntimo prolongado. Realmente. Eu já li vários artigos que eles falam em relação a isso, a dificuldade que o autista tem em ter um relacionamento amoroso com alguém. É difícil mesmo, viu, gente? É difícil. Ai, como é difícil. Mas bora lá. Ainda que sejam atenuados ao longo da vida, os sintomas do autismo na vida adulta continuam a afetar a independência social e econômica. Sabe-se que comportamentos inadequados, ritualísticos ou estereotipados prejudicam a empregabilidade, a capacidade para estabelecer relacionamentos e o nível do funcionamento social em geral. Então, esse capítulo daqui, ele tá batendo muito sobre o quê? A dificuldade que nós, autistas, temos em se manter no emprego. Primeiro, a gente já tem uma dificuldade em arranjar um emprego, né? Porque, assim, fazer entrevista, aquele todo processo, pra gente é doloroso. E a gente não consegue se comunicar muitas vezes bem, né? Então, assim, chegar numa entrevista onde a gente vai ser bombardeado de perguntas, onde a gente gosta de ter previsibilidade, é difícil. Então, assim, e quando a gente tá no emprego, também há uma grande dificuldade de manter o emprego. E esse capítulo tá batendo muito nisso. Bora lá. Ainda que sejam atenuados ao longo da vida, os sintomas do autismo na vida adulta continuam a afetar a independência social e econômica. Então, bora lá. Problemas relacionados à saúde mental costumam ter um impacto negativo na evolução. Problemas emocionais e psiquiátricos podem ter um impacto negativo importante no funcionamento geral das pessoas com autismo. Olha, veja que dado importante. Pessoas autistas, elas tendem a ter um risco muito maior de cometer suicídio. Muito maior mesmo. Eu li um artigo que as pessoas com autismo, elas correm um risco 9 vezes mais de cometer isso. Então, assim, é muito dolorido, é muito sofredor. A gente precisa realmente de muita terapia. E a gente precisa também, sabe o que é? É que as políticas públicas, elas olhem mais também para nós, autistas adultos. Muito se fala do autismo na infância, mas esquece que tem muitos adultos autistas não diagnosticados,
como tem aqueles que já são diagnosticados também. E outro ponto, a criança, ela também cresce, né? Ela vai virar um adulto autista. Então, assim, cadê as políticas públicas voltadas realmente para os adultos autistas? Então, assim, precisa rever essa parte daqui. E rápido, tá? Rápido, porque a gente precisa de muita ajuda, sim. A gente quer continuar sendo funcional, a gente quer trabalhar, a gente quer se manter na sociedade, mas é muito difícil, Muitas vezes a gente acaba mascarando, se forçando a determinadas situações, mas assim, isso custa muito caro, isso custa, ó, nossa saúde psicológica, que no momento a minha saúde tá lascada, tá, gente? Desculpa até a palavra, mas assim, eu tô afastada do trabalho psicologicamente, porque eu tava surtando. Então, assim, eu tô tentando fazer coisas que deixam a minha mente um pouco mais aliviada, como a leitura, como algo assim que realmente me faça sair um pouquinho daquele mascaramento, daquela pressão do trabalho, de socializar com as pessoas. Para mim estava difícil até me levantar para sair de casa para trabalhar, nossa, e ainda mais lidar com o público, que eu trabalho lidando com o público na área da saúde, nossa senhora, tá difícil. Mas bora voltar aqui pro livro, né? Vou botar aqui para vocês verem aqui um pouquinho, acompanhar aqui a leitura também um pouquinho, né? Então, bora lá. Os adultos com TEA continuam apegados à rotina, mostram a tendência a crises de ansiedade e tendem a apresentar aversão a condutas sociais, dando mais prioridades a seus próprios interesses. Eles mostram padrões atípicos de sentir, de pensar e de se comportar. Então, foi feito aqui, gente, um modelo de 5 fatores. O primeiro fator é extroversão, ou seja, a gente apresenta uma muito baixo, porque interações sociais, né? A gente tem difícil de interagir, a gente não tem vontade de interagir, é cansativo interagir com outras pessoas e assim vai. O segundo fator é agradabilidade, ou seja, uma limitada capacidade para compreender indícios na relação interpessoal, para sentir empatia e compaixão pelos outros. O terceiro fator é a conscienciosidade, que também é muito baixa, ou seja, isso é dados os déficits em nossa regulação, né? Difícil o controle inibitório, né? O quarto fator é o neuroticismo, ou seja, esse deu alto. Por quê? Níveis altos de ansiedade, raiva e labilidade emocional, ou seja, dificuldades na regulação das emoções. É isso. É difícil mesmo. É como se virasse uma chave que a gente não soubesse, que fosse assim de uma hora para outra, que a gente tem aquele pico de explosão que é chamado de meltdown, né? Então, bora lá. E o quinto fator é a abertura à experiência, ou seja, é muito baixo. Nós não somos abertos ao novo, né? Porque nós temos uma rigidez cognitiva muito forte. Então, assim, nós temos uma aversão à novidade mesmo. Então, assim, o autismo acarreta um déficit particular na percepção psicológica de si mesmo e na teoria da própria mente. As pessoas com autismo frequentemente apresentam dificuldades nas formas adaptativas e voluntárias de regulação das emoções, como, por exemplo, resolver um problema ou aceitar, né? Aceitação. Os déficits na regulação emocional podem contribuir para as comorbidades psíquicas, que são várias, né? Porque, assim, geralmente o autismo, ele nunca vem só. Ele vem com comorbidades, TDAH, depressão, toque, transtorno da ansiedade generalizada, e assim vai indo. Então, assim, por aqui a gente fica com o nosso bate-papo do nosso 6º capítulo. Então, a gente vai vendo outros, tá bom?
Tchau!